Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de banco de dados. E nessa nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre a DDL para poder visualizar, apresentar a vocês alguns comandos relacionados à criação de um banco de dados, a criação de tabelas, a alteração de tabelas, a exclusão de tabelas. O objetivo dessa videoaula é familiarizar vocês com a sintaxe desses comandos, que são os primeiros comandos que iremos estudar sobre a linguagem SQL. E também poder familiarizá-los com a utilização da ferramenta MySQL Workbench, que vai ser utilizada durante toda essa parte final do nosso curso. Vocês irão notar que essas nossas próximas videoaulas elas serão compostas por uma parte teórica e por uma parte prática. Essa é a metodologia que é mais indicada para esse tipo de disciplina. E eu acredito que é a maneira que vocês, como professores, deverão trabalhar com os alunos de vocês futuramente. Porque é uma disciplina que ela é uma disciplina prática. Então é aconselhável primeiro apresentar os comandos que vão ser utilizados para depois, em uma parte prática, poder testar esses comandos, poder mostrar aos alunos como o banco de dados se comporta com a execução desses comandos. Nós falamos nas aulas anteriores que um banco de dados relacional ele é composto de tabelas e que essas minhas tabelas elas possuem linhas e possuem colunas. Você deve lembrar que nós definimos isoladamente que uma linha ela representa informações de um registro específico. Então, quando eu tenho uma linha na minha tabela, ela armazena as informações, todas as informações de um registro específico do meu banco. E nós definimos também isoladamente a minha coluna e falamos que uma coluna ela representa uma informação específica sobre todos os meus registros. Por exemplo, se eu tenho uma coluna de CPFs, então essa coluna ela vai armazenar os meus CPFs de todos os meus registros cadastrados no banco. Quando a gente fala em coluna, é necessário se preocupar com essa questão de tipos de dados, definição de tipo de dados. Por quê? Quando eu defino a minha tabela, quando eu defino quais são os campos que a minha tabela vai possuir, é necessário que eu escolha também qual que é o tipo de informação que vai ser armazenada em cada um desses campos, em cada um dessas minhas colunas. Então, o processo eu defino a minha tabela, defino quais são os campos que a minha tabela possui e eu defino qual é o formato desses campos. Então, eu defino qual é o tipo de dados que vai ser armazenado em cada um desses meus campos. E o que eu apresento para vocês nesses próximos slides é quais são os tipos de dados que o MySQL trabalha. O primeiro deles é esse tipo booleano. O tipo booleano ele armazena opções. Então eu armazeno opções de verdadeiro ou falso, de sim ou não, de 0 ou 1. Vocês veem isso, por exemplo, em um sistema em que eu tenho caixinhas de marcação, em que o usuário pode marcar, por exemplo, se ele quer receber uma informação, se ele quer receber um e-mail de promoções de uma empresa. Ele marca lá se ele quer ou se ele não quer. Ele marca um sim ou não. Então, o meu banco de dados, por trás disso, ele vai armazenar em uma variável booleana, se é sim ou se é não. Os próximos 4 tipos de dados que eu tenho aí, o tiny_int, o small_int, o int e o big_int, eles armazenam informações, armazenam números inteiros. A diferença entre os 4 é a capacidade de armazenamento. Então eu tenho meu tiny_int, ele armazena apenas de menos 128 até mais 127.
Eu tenho o small int aí que armazena desde menos 32.768 até 32.767 e por aí vai. Então a diferença é o tamanho da informação, o tamanho do número que pode ser armazenado nesse meu campo. Quando eu defino qual dos 4 tipos de inteiros eu vou armazenar, eu devo preocupar com escolher o menor número possível que suporte a informação que eu vá armazenar. Por quê? Caso eu vá trabalhar, por exemplo, com o número da casa, e eu cadastrar esse número da casa como int, o int armazena uma informação ele pode armazenar uma informação muito maior que o número de uma casa. Então eu vou estar alocando uma quantidade de memória no meu banco de dados desnecessária. Vou estar desperdiçando memória, armazenando em um tipo de variável muito grande, um número muito pequeno, e consequentemente eu vou poder enfrentar posteriormente problemas de lentidão na minha tabela. Então eu devo sempre escolher, repetindo, o menor número possível, o menor tipo de dados possível, desde que ele vá suportar a minha informação sem a perda de nenhum número. Tenho depois disso o float e o double. A diferença do float e do double para os anteriores é que eles apresentam informações eles armazenam informações com casas decimais. Então, caso eu vá trabalhar aí com armazenando informações que sejam resultados de cálculos matemáticos, caso eu vá trabalhar aí com valores monetários, com dinheiro, então eu vou trabalhar com float ou com double. E vale o mesmo raciocínio. Eu devo escolher entre float e double a menor quantidade de casas decimais que vá suportar a informação que eu vá cadastrar. Vocês podem me perguntar, poxa, e se eu definir uma informação como small int e depois, quando o banco já estiver implementado, já estiver numa fase posterior da minha implementação, eu posso trocar o tipo de dados? Caso eu troque esse tipo, eu vou perder a informação já armazenada no meu banco? Não acontece. Caso você queira trocar o meu tipo de um tipo menor para um tipo maior, isso é feito no MySQL por comando e eu não perco nenhuma informação armazenada no meu banco. Eu poderia perder se fosse o contrário. Caso eu tivesse um valor maior e eu vá reduzir o meu campo para um campo menor, eu poderia perder a informação. Agora, de um menor, eu ampliando o meu campo para um campo maior, eu não perco informação. Esse próximo slide começa falando um pouquinho sobre armazenamento de informações de texto. Então, falamos antes sobre numérico. Caso eu vá trabalhar com o texto, eu vou utilizar o formato char ou o formato varchar. E é importante já destacar que, assim como no numérico eu tinha uma preocupação com a quantidade de dígitos que o meu número possui, quando eu trabalho com texto, eu também tenho essa preocupação com a quantidade de caracteres que vão ser armazenados nesse meu campo. Então, quando eu vou definir o meu campo como char ou como varchar, eu já defino qual é a quantidade de caracteres que o meu campo irá armazenar. Então, quando eu defino, por exemplo, que eu tenho um campo que é um campo nome, já preciso definir ali que esse campo nome ele vai armazenar algo em torno de 40, 50 caracteres, por exemplo. Então, eu já defino. Diferença entre char e varchar. Quando eu defino como char, por exemplo, eu defini que eu tenho um campo nome com 40 caracteres.
do tipo char, eu cadastro ali o nome Jairo, automaticamente ele vai completar. Jairo tem 5 caracteres, os outros 35 caracteres do meu campo eles vão ser completados com espaço. Agora, quando eu defino como varchar, eu não defino como espaço. Ele trava isso em 5 e mantém os outros caracteres como não definidos. É mais usual trabalhar com o varchar porque ele não define esses outros caracteres, mas dependendo da aplicação, das funções que forem ser utilizadas, pode ser interessante trabalhar com o tipo char. Uma dica interessante, que é interessante ser passada para os alunos de vocês quando forem começar a trabalhar com essas definições de dados, é essa preocupação, porque o aluno ele tende a querer definir tudo como char, independente se é numérico, independente se é texto, para agilizar esse processo de definição de dados. E é interessante conscientizá-los da importância de definir o tipo de dados correto, porque quando eu defino como string, quando eu defino como char ou como varchar, como eu defino como texto, quando eu defino como texto, automaticamente eu sou privado da possibilidade de realizar cálculos sobre essas variáveis. Então, quando eu defino como texto, caso depois eu precise fazer um cálculo matemático nessa variável texto, lá no meu sistema eu vou ter que utilizar funções para converter esse texto em número, realizar cálculos e depois converter o resultado desses cálculos para texto para poder voltar para o meu banco de dados. Então, são operações que são desnecessárias e que podem acarretar lentidão no meu banco. Então, o correto é eu definir já se é numérico, já se é texto, para já poder trabalhar tudo no banco, os meus tipos de dados corretos, para que eu não precise executar nenhum mascaramento, executar nenhuma operação no meu sistema para poder mascarar uma definição de tipo de dados que foi feita de maneira incorreta. Outros tipos de dados que podem ser armazenados seria para armazenamento de datas, que eu utilizo o tipo date. Se eu quiser, além da data, se eu quiser também armazenar data, hora e minuto, eu utilizo time. E eu utilizo o date time se eu quiser armazenar tudo. Se eu quiser armazenar a data, o horário e minutos. É tudo. Então, com o date eu armazeno apenas a data. Com o time eu armazeno só hora e minuto. E com o date time eu armazeno completo a data, hora e minuto. Possuo só esse tipo de dados? Não, possuo vários outros tipos de dados. A gente acredito que vai trabalhar com outros tipos no decorrer do nosso curso, mas inicialmente são esses que são apresentados. Nesse contexto de criação de tabelas, a gente tem o conceito de atributo. Os atributos eles são informações que podem acompanhar um campo. Então vamos colocar aí uns exemplos para ficar mais fácil de compreender o conceito. Então, eu tenho aqui o meu atributo null ou not null. Então, nulo ou não nulo. Antes de explicar o que seria o null, eu gosto de destacar que a diferença, que vocês não podem confundir o nulo com vazio. Quando eu falo em nulo, nulo quer dizer não preenchido. Um campo nulo é um campo que o usuário ignorou e não preencheu. Agora, um campo vazio, ele é um campo que ele está preenchido. Preenchido com vazio, ele pode estar preenchido com espaço. Então, é diferente o conceito de nulo do conceito de vazio. Quando eu defino um campo de uma tabela como null,
Eu quero dizer que esse campo da tabela ele pode estar preenchido com conteúdo nulo, ou seja, ele pode ficar nulo, ele pode ficar sem preenchimento. Quando eu defino meu campo com not null, quer dizer que o meu campo ele não pode ficar sem estar preenchido. E isso é bem usual. Quando eu defino meu campo como not null, eu obrigatoriamente estou definindo que o meu usuário deve colocar um valor naquele campo. O campo não pode ficar sem preenchimento. Isso é muito usual. Vocês devem ter imaginado agora que todo campo que é um campo-chave, ele é um campo not null. Se eu tenho um campo-chave da minha tabela, ele é um campo que ele não pode ficar como nulo. Tem também aqui o unsigned signed, que são definições que eu possuo para campos numéricos. Quando eu defino um campo numérico como unsigned, eu estou definindo ali que ele não pode ter valores negativos. Ele não pode ter um sinal. Não tendo valores negativos, a gente pode imaginar que a capacidade desse campo ele vai dobrar. Por padrão, todos os campos numéricos que são definidos, caso eu não coloque um atributo desse, quando eu crio um campo e defino esse campo como numérico, automaticamente ele é signed. Todo campo numérico ele já é automaticamente habilitado a poder receber valores negativos. Caso eu queira alterar esse conceito, eu defino meu atributo como unsigned. Outro atributo numérico que eu tenho que é muito utilizado é esse autoincremento. Quando definimos um campo como autoincremento, o valor daquele campo ele vai ser incrementado automaticamente. Como assim? Então, quando a gente cadastra uma informação no banco autoincremental, eu estou criando um identificador autoincremental que vai fazer com que a minha informação ela seja incrementada automaticamente. Então, eu posso definir, por exemplo, um campo que seja o identificador do meu produto. Então, meu primeiro produto ele vai ser cadastrado com o seu ID número 1. Se o campo for definido como autoincremental, os meus próximos produtos cadastrados automaticamente vão ser o produto 2, 3, 4, respectivamente. Isso feito de maneira automática, sem a necessidade do usuário alterar esse valor. Então ele é autoincrementável. Ele vai ser incrementado de 1 em 1 de maneira automática, sem a necessidade de uma interferência do usuário nesse processo. Trabalhar com registros autoincrementais também é bem usual quando a gente fala em banco de dados. Vamos falar agora um pouquinho sobre os comandos de criação de banco de dados. Esses comandos eles fazem parte da linguagem DDL, então linguagem de definição de dados. E para eu criar um banco de dados, a sintaxe do comando para isso é essa: create database e o nome do banco que eu pretendo criar. Então, quando eu vou criar um banco, esse é o comando que eu vou executar no meu SQL. Create database, o nome do banco. É necessário é aconselhável que quando eu for definir o nome desse banco, eu crie um nome sugestivo para a identificação desse banco, quando eu tenho um número razoável de bancos criados. E é importante destacar que o nome desse banco ele não pode ter espaço e ele não pode ter nenhum caractere especial. Para alterar um banco de dados, o comando que eu vou utilizar é esse alter database. Então, eu digitaria alter database, o nome do banco que eu pretendo alterar
e qual que é a propriedade que vai ser alterada. A gente vai um pouco mais à frente realizar alguns exemplos para poder ficar mais fácil de visualizar essa sintaxe. E por último, quando eu quero apagar um banco de dados, lembrando que esse apagar ele é definitivo, depois de apagado eu não consigo mais recuperar o banco ou recuperar registros do banco, é uma operação definitiva. Quando eu quero apagar o meu banco, eu utilizo o drop, o nome do banco, drop database, o nome do banco que eu pretendo apagar. Após a criação do banco, a próxima operação que será executada é a criação das tabelas. E para criar as tabelas, o comando utilizado é o createTable. Então a sintaxe dele é essa: digitaria createTable, o nome da tabela que se pretende criar e depois os campos dessa tabela. É interessante destacar desde já que o nome da tabela ele não pode conter nem espaço e nem caracteres especiais. Para cada campo criado, eu preciso definir nessa ordem. Eu defino o nome do campo, o tipo do dado que será armazenado nesse campo e, caso existam, os atributos do campo. Quando eu defino vários campos, a definição deles é separada por vírgula. Eu defino o primeiro campo com nome, tipo, atributo, vírgula, o segundo, vírgula, e por aí vai. E após definir todos os meus campos, eu defino a minha chave primária, colocando primary key, eu abro parêntese e o nome do campo, ou o nome dos campos, caso seja uma chave composta, da chave, e fecho os meus parênteses. Talvez essa sintaxe possa parecer um pouco estranha para vocês agora, mas é questão de prática. Vocês vão ver que quando a gente passar para a parte prática, vai ficar mais fácil para entender e também até mesmo para memorizar essa sintaxe. Agora, para alteração de tabelas, o comando utilizado é o alterTable. Então, eu digitaria alterTable, o nome da tabela que eu pretendo alterar e a propriedade que vai ser alterada. Quais seriam alterações possíveis de tabelas? Então, eu poderia, por exemplo, acrescentar um campo que eu tenho esquecido de definir quando defini minha tabela. Utilizaria esse add column. Eu poderia utilizar esse drop column, seria para apagar um campo que eu tenha criado e depois tenha visto que eu não vou utilizar, então eu utilizaria esse drop column. Eu poderia utilizar esse change column para fazer alguma alteração no tipo do campo da minha tabela, dentre outras possibilidades. E por último tem aqui o meu drop table, que seria para a exclusão da minha tabela. Então eu digitaria drop table, o nome da tabela que eu pretendo excluir. Vamos passar agora para a parte prática. Para isso eu abri aqui o MySQL Workbench. E com ele aberto, nós vamos clicar aqui na minha conexão que foi criada anteriormente, que é a conexão criada para localhost, para minha máquina local. Vai me pedir a senha que nós definimos por padrão como IFTM-UAB. Posso salvar essa senha ou não. Vou clicar aqui em OK. Ele vai abrir aqui a tela principal do Workbench. E nessa tela eu gostaria de destacar, eu tenho aqui no meu canto esquerdo uma guia escrita esquemas, que possui na verdade os bancos já existentes no meu servidor. Eu tenho aqui 3 bancos que foram criados automaticamente durante a instalação da minha ferramenta. Tenho aqui em cima do lado esquerdo algumas opções que nós vamos abranger no momento correto, não vamos falar agora. No meio da tela tenho aqui a guia Query, que é onde vão ser digitados
os nossos comandos. Do lado direito eu tenho aqui essa minha guia SQL Additions, que vai mostrar, é um help, vai mostrar aqui a sintaxe de diversos comandos, caso eu queira. E na parte de baixo eu tenho aqui a minha guia Output, que mostra a saída dos nossos comandos. É importante destacar que várias das opções que nós vamos executar aqui via comando, elas podem ser feitas no modo gráfico, mas nós vamos optar por utilizar a interface de comando, porque o nosso foco aqui é aprender a linguagem SQL. Então isso será feito através do modo texto, mas acredito que quando vocês forem ministrar essas disciplinas, é interessante seguir esse caminho de utilizar a interface texto, mas por que não mostrar na interface gráfica qual seria como seria o processo para a criação do banco utilizando a interface gráfica. Então, caso eu fosse criar pela interface gráfica, tenho aqui os meus ícones, eu tenho aqui o meu quarto ícone, que é criar um novo banco. Eu vou clicar aqui só para vocês verem. Eu poderia então criar aqui um novo banco, e eu criaria aqui esse novo esquema, e depois iria escolher quais são os campos e tudo mais desse esquema que seria criado aqui via interface gráfica. Eu vou fechar aqui, eu não vou salvar. Então, como vamos trabalhar como interface texto, nós vimos que o comando para criar um banco seria um create database, o nome do banco. Eu vou criar aqui um banco com o nome de curso que nós vamos trabalhar. Eu apertei aqui um Ctrl Enter, é um atalhozinho para executar o comando, mas você pode utilizar esse atalho que é o Ctrl Enter, ou então você pode clicar nesse raiozinho, aqui o meu terceiro ícone, que é o ícone que faz com que o meu comando digitado seja executado. Quando eu digito um comando e executo um comando de maneira errada, aqui na minha guia Output, ao invés de ele mostrar essa setinha verde, ele vai mostrar uma mensagem de erro. Antes de passar para a criação de tabela, eu preciso determinar, eu tenho agora 4 bancos criados, eu vou atualizar aqui a minha guia de esquemas, clicando com o botão direito, vou clicar aqui em Refresh, apareceu aqui o meu banco curso, e eu preciso estipular aqui para o Workbench qual é o banco que eu vou, qual dos 4 bancos eu vou utilizar para os meus comandos. Então eu vou colocar aqui o use e o nome do banco curso. Vou digitar errado só para vocês verem a mensagem que ele vai apresentar. Vou clicar aqui no raiozinho ao invés do Ctrl Enter. Ele deu uma mensagem de erro. Sempre que eu digitar um comando que não for possível de ser executado, ele vai me mostrar esse x em vermelho e vai tentar me falar aqui, vai me falar em inglês qual que é o erro que ele encontrou. No nosso caso, ele fala aqui, é o banco desconhecido cursos. Então não tem como utilizar esse banco. Vou trocar para curso e pronto. Agora já estou aqui. Já os comandos que eu for digitar a partir de agora já serão executados no meu banco chamado de curso. Vou criar aqui uma tabela para a gente trabalhar então com o comando create table. Vou criar uma tabela de funcionários. A parêntese, passo para a linha de baixo. Vou criar um campo ID, que vai ser do tipo int, vai ser not null, porque depois ele vai ser o nosso campo-chave, e vai ser auto-incremente. Vou criar aqui um campo nome, que é o nome do meu funcionário, do tipo varchar,
com 40 posições. Também vou colocar como not null, não é interessante, eu não quero que possa ser cadastrado um funcionário sem nome, então eu vou prevenir para que isso não possa acontecer. Vou criar aqui também um campo salário do tipo inteiro, poderia ser float, vou criar como int, porque embora é monetário eu não vou colocar casas decimais. Sem sinal, porque não é possível colocar um salário que seja negativo, então sem sinal. Not null, porque eu não quero que seja possível cadastrar um salário nulo. Vou criar aqui também um departamento do tipo varchar com 30 posições. Também vou colocar como not nulo. E por último, vou criar aqui minha chave primária. A chave primária da minha tabela é o meu campo ID. Fecho aqui os meus parênteses. Ctrl Enter. Deu certo, criei minha tabela. Para que vocês possam visualizar a tabela que foi criada, eu vou atualizar aqui então minha guia de esquemas, vou clicar aqui em Table, tenho que então foi criada a minha tabelinha de funcionários, tenho aqui a minha tabelinha de funcionários criada. Vocês podem ver as minhas colunas que eu possuo aqui. Vou criar outra tabela. Então vamos lá, vou criar uma tabela de veículos. A ideia é que eu tenha armazenado aqui os veículos dos funcionários da minha empresa. Então eu vou criar minha tabela de veículos. Minha tabela de veículos tem um campo ID, que vai ser do tipo inteiro, não nulo, autoincremento. Vou criar aqui também o meu ID do funcionário. Esse meu campo ID ele vai ser do tipo int, vai ser not null também. E a ideia é que ele seja uma chave estrangeira. Por quê? Vocês devem lembrar do meu campo chave estrangeira. Então, esse campo funcionário ID ele é um campo que vai armazenar o ID do meu funcionário. Esse ID do meu funcionário ele é o campo-chave da minha tabela de funcionários. Então, eu tenho aqui uma relação que está sendo criada entre o campo funcionário ID da minha tabela de veículos e lá na minha tabela de funcionários o meu campo ID. Vou criar aqui também um campo veículo que vai ser do tipo varchar com 30 caracteres, not null que vai armazenar aqui o nome do meu veículo. Vou criar aqui também um campo placa, que aí pode ter apenas 8 caracteres, do tipo not null também. Vou determinar aqui a minha chave primária, que é o campo ID, e aqui eu vou ter uma variação. Vou criar uma coisa diferente, vou colocar um comando diferente que eu não tinha criado na minha tabela anterior, que é a minha definição da minha chave estrangeira. O que seria isso? Eu vou digitar aqui constraint, o nome da minha chave, a sintaxe desse comando é um pouquinho grande, mas não é complexa de ser entendida não. Então digito constraint, o nome da minha chave, eu preciso dar um nome para a minha chave estrangeira. Eu coloquei aqui FK de fora veículos funcionários,
Porque eu gosto de colocar o nome das duas tabelas que eu estou colocando a chave para que eu possa lembrar depois, posteriormente, que é uma chave criada entre a tabela de veículos e a tabela de funcionários. Mas é apenas algo que eu faço para ficar mais fácil para eu entender. Não é uma regra, a pessoa pode definir da maneira que quiser. Após colocar o nome da minha chave, eu vou digitar aqui foreign key. Vou digitar, após isso, qual é o campo dessa minha tabela, da minha tabela de veículos, qual é o campo da minha tabela de veículos, que é a minha chave estrangeira. Então, funcionário. Esse é o campo que é a chave estrangeira na minha tabela de veículos. Esse campo, ele faz referência a qual tabela, a qual chave primária de qual tabela. Então, coloco aqui referências. E ele faz referência a quê? Faz referência à minha tabela de funcionários no meu campo ID. Então, o comando ele é um pouco grande, mas é isso que ele faz. Então, eu coloco constraint, o nome da chave que eu estou criando, foreign key, coloco o nome do campo da minha tabela, que é a chave estrangeira, no meu caso, funcionário ID, reference, e ele faz referência a quê? A minha tabela de funcionários, meu campo ID. Seria isso. Então, foi executado e não deu erro. Só para simulação, para demonstração, desculpem, caso eu quisesse criar minha tabela aqui, vou atualizar, eu tenho duas tabelas feitas. Então, tenho aqui a tabela de funcionários e tenho também minha tabela de veículos. Caso eu queira criar outra tabela via interface gráfica, eu vou clicar aqui em Tables, com o botão direito aqui, Create Table. Então, é aberta aqui uma interface gráfica para eu poder criar aqui minha tabela. Aqui um pouco abaixo, eu vou poder colocar os campos da minha tabela. Então, tenho a possibilidade de fazer isso também via essa interface gráfica. Tem aqui os meus atributos da mesma maneira, tipo de dado. Então, poderia ser feito dessa maneira também. Mas não é esse o nosso foco. Vou cancelar e não vou salvar. Então, esses seriam os comandos para a criação da tabela. Vamos simular agora a alteração de uma das minhas tabelas. Então, vamos alterar o nome de um campo aqui, o tipo de dados de um campo. Então, vamos, por exemplo, alterar. Então, alter table. Vamos alterar lá na minha tabela de funcionários. Só para mostrar para vocês aqui, tem na tabela de funcionários o meu campo nome, que é o nome do meu funcionário. Eu vou alterar o nome desse campo. Então, alter table funcionários. Vou colocar aqui que eu vou alterar a minha coluna. Vou alterar a minha coluna nome. Ela vai passar a se chamar nome funcionário. E o tipo varchar, vou passar para 50 posições. Vamos manter isso como not null. E vamos executar. Vou atualizar aqui para vocês verem que o meu campo chamava nome. Depois de atualizado, ele agora chama nome funcionário. Então, eu consegui realizar essa alteração. Outros tipos de alterações possíveis que eu posso fazer aqui. Vamos pegar aqui a tabela de veículos. Eu tenho ID, funcionário, nome do veículo e a placa. Então, vamos alterar aqui. Então, eu vou alterar a minha tabela de veículos. Vamos adicionar aqui uma
uma coluna de ano de fabricação. Então, o ano da fabricação do meu veículo. Vou colocar isso do tipo inteiro. Ctrl Enter. Não deu erro. Vamos atualizar. Tem mais esse campo aqui. Ano de fabricação. Vamos acrescentar também aqui um campo cor. Então, vai achar com 20 posições. Executei. Acrescentei um campo cor. Vamos atualizar. Tenho aqui também um campo cor agora. Eu vou voltar. Não, vamos fazer o seguinte antes disso. Vamos alterar aqui a nossa tabela de veículos para simular um drop. Então, apagando a minha coluna cor. Não vou utilizar essa coluna. Comando executado com sucesso. Vou atualizar. Então, notem que a minha coluna cor, meu campo cor desapareceu. Eu devo ficar atento com essa questão de apagar esses comandos, esses campos, porque caso eu tenha conteúdo armazenado nesse campo e eu executar esse drop, eu vou apagar esse conteúdo e eu não vou poder recuperar essas informações. É importante deixar isso sempre claro aos nossos alunos, que essas operações de drop, seja lá apagar a coluna, apagar o drop database, seja lá o que for apagar, ela deve ser sempre executada com maior cuidado. Porque caso eu apague uma informação aqui de maneira indevida, eu não vou conseguir recuperar. É interessante falar também a questão dessas chaves estrangeiras. Porque caso eu queira apagar uma coluna e ela seja chave estrangeira de outra tabela, eu preciso primeiro apagar a tabela que ela faz referência para depois poder apagar essa coluna. Então, primeiro eu tenho que apagar a tabela referenciada, ou no caso a minha coluna referenciada, para depois eu poder apagar essa tabela. Se eu quisesse que apagar uma tabela inteira, não vou executar essa operação, mas só para digitar aqui para vocês verem, eu poderia, por exemplo, apagar aqui a minha tabela de veículos. Eu não vou executar esse comando porque nós vamos precisar de executar mais operações nas próximas aulas nessas pequenas tabelas. Para finalizar, eu vou só voltar lá na minha tabela de funcionários. A gente tinha trocado como era, a gente tinha trocado, vamos clicar lá para eu relembrar. Sim. Eu tinha trocado o campo nome para nome func, eu vou voltar ele para nome, porque nós vamos precisar desse campo posteriormente. Certo. Então voltei para a configuração inicial. Nós vamos utilizar essas tabelas nas próximas aulas. Eu vou executar outros comandos nas próximas aulas e por isso eu vou ensinar para vocês como fazer o backup desse banco criado. Backup é uma operação importantíssima, vocês devem ter conhecimento disso, para que eu não perca essas informações. Então, eu não sei se vocês estão executando
quando vocês forem fazer os exercícios ou testar esses comandos, se vai ser em um notebook, se vai ser em uma máquina do laboratório de informática. Então, é interessante vocês, depois que executarem os testes, fazerem esse backup para a gente poder utilizar esse banco na próxima aula também. Então, para fazer backup, eu vou vir aqui na minha opção de server, vou clicar em server e em exportação de dados. Vai ser aberta uma janelinha e eu vou escolher, eu quero exportar os dados de qual banco. Então eu vou selecionar que eu vou fazer backup do meu campo de curso. E aqui ele vai me perguntar para onde eu quero executar esse backup. Então aqui o backup está sendo feito, esse dump está sendo feito com esse nome, 2018 e a data de hoje. Eu poderia trocar o nome do meu backup, poderia trocar o endereço, caminho onde vai ser feito esse backup. Eu não vou fazer isso. Vou clicar aqui em iniciar a exportação e ele vai executar a operação. E eu não encontrei nenhum erro. Foi feita a minha exportação. Caso eu quisesse realizar a importação, seria o contrário. Caso eu quisesse voltar ao meu backup, clicaria em server e aqui eu teria um data import. Cliquei só para vocês verem. Só gosto de destacar porque quando ele vai fazer essa importação, ele faz a importação das minhas tabelas. Então eu preciso, caso vá realizar a importação, criar um banco de dados vazio com o nome do banco que eu vou restaurar e depois escolher as tabelas que eu vou realizar a importação para fazer a importação. Então tem essa particularidade. Fecho aqui essa primeira parte então dos nossos comandos. Aconselho vocês a, caso tenham um tempinho, embora esses comandos são muito simples, são básicos, pratica, simulem, testem esses comandos para que a gente possa passar para frente na próxima aula. Por enquanto, agradeço a vocês por assistirem essa videoaula e caso tenham dúvidas é só entrar em contato comigo pelo ambiente virtual. Muito obrigado.